Gravando? Tá gravando. Então, é o seguinte, no nosso livro-texto, que é esse daqui, para quem ainda não conhece, certo? Eu falei para vocês que do capítulo 1, as seções 1.1, 1.2 e 1.3, elas são basicamente a revisão daquilo que você viu em lógica matemática no primeiro período do curso. No item 1.4, que atende pelo nome, né, a seção 1.4, desculpa, fala de lógica em matemática. Então, essa seção, ela funciona como uma espécie de preparação para a seção seguinte, que é 1.5, onde nós vamos trabalhar com os métodos de demonstração. Os métodos de demonstração que são apresentados na seção 1.5 são apenas 3, que é a demonstração direta, a demonstração por contraposição e a demonstração por absurdo. Nesses métodos, vocês vão precisar se valer do conhecimento que vocês adquiriram sobre lógica matemática, em especial a lógica de predicados, e também estar muito familiarizado com os conceitos de definições, teorema, lema, corolário, certo? Enfim, vocês precisarão ter, né, uma bagagem matemática, uma certa cultura matemática boa, né, para poder trabalhar para poder construir as demonstrações matemáticas. Vocês já faziam demonstrações no semestre passado, quando você aprendeu a trabalhar com dedução natural, né, onde você tinha lá um determinado argumento e uma conclusão, e a partir da dedução natural, utilizando regras de inferência ou regras de substituição, você demonstrava que daquelas premissas era possível chegar àquela conclusão. Você estava fazendo uma demonstração, certo? As demonstrações que nós vamos começar a fazer a partir da disciplina de matemática discreta, elas não são tão formais quanto essas que vocês faziam na lógica matemática, porém elas são igualmente rigorosas, certo? Por quê? Nesse caso, a gente não vai trabalhar com os formalismos da lógica de predicados ou da lógica proposicional. Nós vamos escrever textos, né? Textos que são lógicos, que são bastante rigorosos do ponto de vista lógico, tá bom? Mas isso é o assunto da próxima semana, e mais uma vez eu peço que vocês assistam com bastante atenção a videoaula, né, a pré-aula número 3, que é onde eu abordo esse assunto, tá bom? Então, eu queria passar aqui para um slide, que inclusive é o mesmo slide que vocês viram lá na videoaula, e eu queria apenas reforçar alguns pontos que, acredito eu, são necessários ter um certo reforço neles, certo? E, no momento que você tiver alguma dúvida, por favor, se manifeste aí no chat, porque eu estou acompanhando aqui o chat o tempo todo, né? É um olho na tela, um olho na câmera, né? Aliás, é um olho no chat e um olho na câmera, tá bom? Então, gente, vamos lá. Nós acabamos de fazer um Kahoot onde eu falei sobre a importância das definições. Então, nesse slide aqui, como vocês podem observar, eu apresento duas definições, uma definição para o número par e uma definição para o número ímpar. Todo mundo aqui nessa sala, né, acredito eu, tem uma definição, uma noção intuitiva do que vem a ser número par, do que vem a ser um número ímpar, certo? Então, acredito que todos vocês têm uma noção intuitiva. Com relação às noções intuitivas, é muito importante que nós tenhamos algum cuidado com elas, porque às vezes essas noções intuitivas acabam nos enganando. Então, aquilo que intuitivamente está correto, quando você vai verificar através do rigor matemático, através de uma demonstração matemática, você percebe que aquela tua intuição estava errada, tá certo? Entendido? Então, vamos lá. Nessas definições aqui, nós temos a definição de número par e o número ímpar. Então, um outro ponto que eu acho interessante a gente observar bem, no que tocante a uma definição, no caso específico essa daqui, é essas igualdades, ó, n igual a 2k, n igual a 2k mais 1. Então, uma igualdade é um conceito simples, mas extremamente poderoso.
Não sei se vocês já pararam para fazer uma reflexão a respeito disso. Para início de conversa, o símbolo da igualdade, que são essas duas retas paralelas, é um simbolismo perfeito. Então, você olha para essas duas retas, você vê que o conceito de igualdade está ali nelas, certo? E quando a gente estabelece uma igualdade, eu estou dizendo que aquilo que está à esquerda do símbolo é igual àquilo que está à direita do símbolo e vice-versa. Então, a noção de igualdade, ela tem como é que se diz? Essa perspectiva de indo e vindo, tá bom? Então, as igualdades, elas são muito importantes para o nosso estudo aqui. Bom, então eu tenho aqui um determinado número inteiro par. Um outro ponto importante aqui na definição. É qualquer número inteiro? É qualquer número? Não, eu estou especificando que são números inteiros, certo? Então, quando eu apresento essas duas definições de par e de ímpar, no caso aqui, eu estou me referindo especificamente ao universo dos números inteiros, correto? Entendido? Então, é aí que você vê o quanto as definições matemáticas, elas são e elas precisam ser rigorosas, certo? Então, uma definição em matemática, ela é muito restrita. E isso acaba, né, fazendo com que as definições de matemática, elas se tornem tanto limitadas porque você está restringindo bem o escopo da definição. É diferente de outras definições que a gente vê no cotidiano, onde, às vezes, o conceito é tão amplo que tudo pode ser definido, né? E aí, quando você está numa situação como essa, acaba sendo assim, ruim, né, de você definir algo que é muito amplo. As definições matemáticas, elas não são muito amplas, elas são bem restritas. Correto? Bom, vamos passar aqui, certo? A gente precisa, como eu coloquei aqui para vocês, né? Estipular uma definição geralmente envolve escolha, né, que foi o que eu acabei de dizer. As definições matemáticas, elas tendem a ser bem rigorosas. Vamos rapidamente aqui passar. Pronto. Aqui é um outro ponto que, a meu ver, merece muita atenção de vocês, certo? Quem assistiu o vídeo e não entendeu muito bem essa parte, então, por favor, preste muita atenção. Bom, o que vem a ser postulado? Então, todas essas sentenças que vocês estão vendo aí nesse slide, elas costumam aparecer na literatura matemática, certo? Então, a partir de agora, quando você pegar um livro didático de matemática, seja de álgebra, seja de cálculo, seja de matemática discreta, enfim, um livro de matemática, muito provavelmente você vai se deparar com algumas dessas sentenças aqui, certo? E de fundamental importância que você saiba do que se trata. Para quê? Para que você possa compreender o restante do texto. Beleza? Então, ler a literatura matemática requer uma preparação. E essa preparação, ela passa por compreender esses conceitos aqui. Então, um postulado postulados são sentenças que são assumidas sem demonstração. Como eu havia falado para vocês, eu tenho aqui uma sentença qualquer. Se eu assumo ela sem uma demonstração, ela está na categoria de postulado. Beleza? Bom, um teorema é uma sentença que segue logicamente outra, como a gente tinha até respondido a uma questão lá no quiz, certo? Todo teorema, um dia foi um postulado, certo? Mas nem todo postulado, um dia será um teorema. Por quê? Porque se eu não conseguir demonstrar um determinado postulado, ele não pode, digamos assim, ser promovido à categoria de teorema. Correto? Bom, uma demonstração, que é o que a gente vem enfatizando aqui em vários momentos, é um argumento válido. Por argumento válido, senhores e as senhoritas devem lembrar que um argumento é válido quando a sua conclusão, né, é verdadeira toda vez que toda vez que as premissas forem verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. Certo? Lembraram aí da aula onde eu defini argumento, semestre passado? Beleza, né? Então, uma demonstração nada mais é do que um argumento válido. Aí muitos de vocês podem estar dizendo assim, professor, então é tranquilo, né? Fazer uma demonstração é bem fácil. Não necessariamente. Vocês vão ver que para construir uma demonstração que nós vamos passar a trabalhar a partir da semana que vem, vai ser exigido de vocês um certo rigor no pensamento, uma certa sofisticação intelectual, ou seja, uma certa aprimoramento de como você pensa.
E isso é muito importante, não somente para essa disciplina, mas para toda a sua carreira enquanto futuro profissional da área de tecnologia. Beleza? Pronto, então, postulados são conjecturas. Bom, exatamente, Bruno. De certa maneira, um postulado pode ser visto como uma conjectura. Porque você vai encontrar na literatura, né, essas palavras. E aí, quando você pode acabar vendo elas como sendo sinônimos. Só que aqui, com relação à conjectura, tem só um detalhe importantíssimo, certo? Ele diz aqui que a conjectura é uma sentença que ainda não sabemos demonstrar, mas que suspeitamos verdadeira, certo? Então, a gente pode dizer assim, o postulado é uma verdade básica, como disse aqui o Matheus, gostei da tua colocação, Matheus, mas ela pode ser encarada em um determinado momento como uma conjectura, certo? Entendido? É como se fosse, vamos dizer assim, uma evolução do conceito. Né? Ele começa como um postulado, né? É uma sentença que eu assumo, né? Mas se eu suspeito que essa sentença é verdadeira, ela passa a ser uma conjectura, certo? Depois que eu consigo demonstrar essa sentença, ela, de postulado ou de conjectura, ela vira um teorema. Deu para entender, Matheus e Bruno, digamos assim, esse processo? Isso. Vamos supor, você está na sua casa e começa a pensar numa determinada proposição, você está construindo um postulado, certo? Você suspeita que esse seu postulado seja verdadeiro, mas você ainda não demonstrou. Então, aquele postulado, ele passa a ser visto como uma conjectura. Você conseguiu demonstrar o teu postulado, ela deixa de ser conjectura e passa a ser teorema. E assim a coisa vai acontecendo. Aí vocês estão vendo como o ensino, aliás, a matemática, ela também pode ser um campo em que a criatividade, ela também está presente, né? Porque muitas vezes o matemático, ele está diante de um problema, né? Ele cria um postulado, né? E aí ele, né? É um momento que, naquele ponto ali, ainda não foi demonstrado. Então, é um momento criativo, correto? Bom, vamos aqui avançar um pouquinho mais. O corolário, né? Aliás, lema. Um lema é um resultado que é usado para provar outro. Então, é muito comum a gente ver na literatura uma explicação, temos aqui uma definição, aí antes de ser apresentado um determinado teorema, é apresentado um lema. Então, a gente poderia dizer que o lema, né, é utilizado para a gente poder entender o teorema, certo? Então, geralmente acontece isso. Bom, corolário é um teorema que segue imediatamente de outro resultado via um argumento curto. Então, um corolário, eu já vi isso em um outro livro de matemática discreta, que ele dizia que um corolário era como se fosse um teorema menor, né, um teorema de menor importância. Certo? O corolário é um teorema, né, só que ele segue imediatamente de um outro resultado, certo? Via um argumento curto. Então, é como se fosse um teorema, só que de uma categoria inferior. Vamos supor que os teoremas estão lá em cima, os corolários estão aqui um pouco abaixo. Certo? Uma afirmação é a sentença que planejamos demonstrar. Então, quando eu afirmo algo, como eu falei exaustivamente no semestre passado, em matemática a gente não lida com fé, a gente precisa provar, né? Então, você está diante de aquilo que você vai demonstrar. Então, eu estou afirmando tal coisa, né? E, numa demonstração, a gente começa, geralmente, com uma afirmação, certo? Então, o ponto de partida da demonstração é uma afirmação. Aí essa afirmação, ela vai evoluindo, né? E vai, uma vez demonstrada, beleza. Correto? Bom, essas sentenças aqui, vocês precisam compreender bem direitinho. É bom não ter dúvidas com relação a elas, para que no futuro vocês não tenham muita dificuldade para compreender as definições. Às vezes a gente não entende bem uma definição, ou às vezes a gente não está entendendo bem um assunto. É só dar uma olhada com bastante atenção na definição, nos teoremas que dão sustentação a ela, né? Ou melhor, os teoremas que podem ser derivados daquela definição. Enfim, aí você vai começando a enriquecer mais ainda a sua bagagem matemática. Vamos avançar aqui. Bom,
a gente falou, numa das perguntas, sobre sistemas axiomáticos, né? Então, um sistema axiomático, ele, antes de mais nada, ele é utilizado para a gente, como é que se diz? Definir vários esquemas, certo? Então, vamos lembrar aqui do semestre passado, quando antes de apresentar para vocês a dedução natural, né? Eu apresentei um método de dedução através de um sistema de axiomas. E a gente tinha vários axiomas, né? Tinha um axioma para condicional, um axioma para conjunção, enfim. Vocês podem tentar lembrar aí das aulas do semestre passado. Então, ali nós tínhamos um sistema axiomático. A partir daquele sistema axiomático, eu posso utilizá-lo, aquele sistema, para provar argumentos. Vocês viram que o sistema axiomático que foi apresentado, comparado com o tabuleau analítico e comparado com a dedução natural, ele era bem mais complicado. Só que o sistema axiomático tem uma vantagem de ser um mecanismo extremamente rigoroso. Certo? Sistemas axiomáticos não são bons para implementação através de computador. Acho que eu até comentei isso com vocês. Tá certo? Mas para outros campos da matemática, para demonstrações, sistemas axiomáticos muitas vezes são bem-vindos. E muitas vezes, quando você estuda um determinado campo, né, por exemplo, aqui na lógica matemática, na lógica matemática, nós vimos a parte de lógica modal, né? Foi o terceiro sistema lógico que a gente viu no semestre passado. Eu não me aprofundei muito, mas para quem deseja se aprofundar, vai conhecer alguns axiomas que fundamentam a lógica modal, certo? Assim como outros sistemas lógicos também têm lá seus axiomas. Mas o que vem a ser um axioma? Né? Um axioma é uma proposição que ela não precisa de demonstração. Certo? Isso já causou na matemática, principalmente na filosofia da matemática, algumas discussões muito acaloradas a respeito desse fato, porque alguns autores assumem que axiomas não precisam de demonstração. Outros autores dizem, não é bem por aí. A gente até que pode demonstrar axiomas. Só que, a meu ver, né, determinados axiomas, você for demonstrar ele, acaba você correndo o risco de entrar num loop infinito, certo? Bom, em um axioma, nós vamos ter termos indefinidos, né? Como está dito aqui no slide, um termo indefinido, ele não tem sentido, ele é uma abstração, e o seu significado vem do papel que ele exerce nos axiomas do sistema, certo? E uma coleção de termos definidos é chamada sistema axiomático, beleza? Então, aqui nós temos um exemplo, né? Esse exemplozinho é um sistema axiomático para uma geometria de 4 pontos. Nós temos como termos definidos o ponto, a reta e essa relação está em. Então, vamos imaginar que você intuitivamente, você não tem uma noção intuitiva do que vem a ser ponto, que vem a ser reta e nem da relação está em. Vocês vão ver que a partir dos axiomas desse sistema axiomático, esses termos definidos, eles passam a ter uma definição. Correto? Então, vemos aqui, né, as definições dele. Eu vou passar rapidamente, porque isso aqui a gente já viu lá no vídeo de pré-aula. É só para reforçar a ideia do que vem a ser um sistema axiomático e um exemplo aqui bacaninha. Certo? Bom, essa representação aqui é um modelo. Certo? É um modelo que foi construído a partir do sistema axiomático do slide anterior. Opa, peraí. Ai, meu Deus do céu. Beleza? Então, quando a gente falou de modelo lá no quiz, né, do Kahoot, certo? É interessante você lembrar disso daqui, certo? Aqui eu tenho um sistema axiomático de uma geometria de 4 pontos. Só que aqui, além dos meus 4 pontos, eu tenho essas elipses, né, essas formas geométricas que circulam cada 2 pontos. E esse modelo aqui, ele está de acordo com o meu sistema axiomático, certo? Entendido? Bom, vamos passar aqui um pouquinho. Bom, aqui a gente é apresentado o quê? Um teorema. Então, o teorema é uma afirmação, inicialmente é uma afirmação, que ela precisa ser demonstrada. Então, ele está dizendo o seguinte, no sistema axiomático do exemplo anterior, existem pelo menos 2 retas distintas. Então, quando eu me deparo com um teorema, né, a princípio, né, quando eles aparecem nos livros matemáticos, eles já são teoremas demonstrados. Então, para que serve um teorema? Principalmente para mim entender um determinado
propriedade de determinado objeto, certo? E também eu posso utilizar esses teoremas para futuras demonstrações. E vejam, e não esqueçam jamais, um teorema é uma afirmação, antes de mais nada é uma afirmação. Então ele está afirmando que no sistema axiomático do exemplo anterior, o sistema axiomático de 4 pontos, existe pelo menos 2 retas distintas. E isso daqui é uma verdade. Aí você vai observar o sistema, né, que nós... Opa, peraí. Ai, meu Deus. Nós temos realmente, ó, 1, 2. Ah, professor, mas aqui não são retas, são essas formas aqui, certo? Mas você vê, ó, que eu posso ligar uma reta aqui, outra reta aqui, são retas distintas. Então, existem pelo menos 2, né? Ok? E quando a gente utiliza expressões como essa, pelo menos, eu estou assumindo que esse pelo menos é um valor de piso, é um mínimo, certo? Então, lembre-se sempre também, quando você se deparar na literatura matemática com expressões do tipo pelo menos, então estou assumindo que existe, ali é um piso. E quando eu utilizo a expressão como no máximo, eu tenho aqui um teto. Então, pelo menos e no máximo. Correto? Bom, aí, esse teorema aqui, ele é demonstrado a partir dos axiomas, né? Então, vejam que a demonstração é um texto, certo? É um textozinho, é um argumento logicamente encadeado. Então, ele diz o seguinte, ó, pelo axioma 3, existem pontos distintos x e z. O que é que diz o axioma 3? Ó, existem exatamente 4 pontos. Ora, mas ele está dizendo lá na demonstração que existem pelo menos 3 pontos, né? Existem pontos distintos x e z. E aqui são somente 3, mas no axioma 3 ele fala de 4. Ora, se existem exatamente 4 pontos, lógico que é evidente que tem x e z. Correto? Vejam aí a beleza do encadeamento lógico da coisa. Pelo axioma 1, existe uma reta L1. Vamos ver o que diz o axioma 1. Para todo par de pontos distintos x e y, existe uma única reta L, tal que x está em L e y está em L. Correto? Então, aí dispensa apresentações. Então, existe uma reta L1, existe uma reta L2. Vejam que tudo que ele está afirmando aqui não é assim, sem fundamento. É sempre buscando fundamento lá no sistema axiomático. Pelo axioma 4, x e z não estão na mesma reta. Então, vamos ver aqui o que diz o axioma 4. É impossível 3 pontos estejam na mesma reta. Então, toda a argumentação que está sendo colocada aqui nessa demonstração, ela é feita baseada nos axiomas do sistema axiomático. Então, essa demonstração aqui, né, que mostra que esse teorema é verdadeiro, né, que ele é válido, certo? Ela foi totalmente construída a partir dos axiomas. E aí você vê como o que está fora dos axiomas, né, do sistema axiomático, não poderia ser utilizado para demonstrar esse teorema. Claro que se você fosse uma situação mais complexa, talvez você tivesse que recorrer a um outro teorema. E isso é muito comum acontecer. Você tem lá uma afirmação, né, uma sentença, que você vai demonstrar, aí você usa tanto os axiomas de um determinado sistema, como também teoremas que já estão demonstrados naquele sistema. Correto? Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Questão de modelo a gente já falou, né? E aqui nós temos um outro exemplo de um sistema axiomático e um modelo que foi construído a partir desse sistema axiomático. O que eu acho muito bacana nesse exemplo aqui é que o autor utilizou algumas palavras que, a princípio, não tem nenhum significado para a gente, né? Diferente de ponto, reta e está em que a gente viu do exemplo anterior, e ele mostra para a gente aqui uma estrutura. Então, o sistema axiomático, ele, essencialmente, ele apresenta uma estrutura para você. E aí, naquela estrutura, você constrói seus modelos, correto? E aí você usa os axiomas do sistema axiomático para provar se uma determinada afirmação sobre um certo modelo ela é válida ou não, que foi o que a gente acabou de fazer no exemplo anterior, certo? Bom, aqui ele diz, ó, no primeiro axioma, todo BADA toca exatamente 4 bins, certo? No modelo que foi feito para a gente poder entender melhor esse sistema axiomático aqui, os BADAs são esses quadrados e os bings são os vértices, certo? Mas o importante aqui, Tom, só para a gente finalizar,
e eu espero que vocês estejam compreendendo bem, o importante não são essas palavras BADA e BING, mas a estrutura do sistema axiomático, ou seja, a estrutura das frases. Você poderia trocar essas palavras aqui por outras palavras, né? E aí fazer digamos assim, uma brincadeira. Será que vai funcionar? Vai, porque a estrutura é a mesma, certo? Então, aqui ele utilizou essas palavras. Ó, se x e y são badas distintos, o que é que são badas distintos? São os quadradinhos. Cada um tocando um bing, Q, ou seja, um vértice Q. Então, não existem outros 4 bings tocados tanto por x quanto por y. Então, vejam bem, cada um desses vértices aqui é tocado, né, por um único quadrado. Você não tem mais de um quadrado tocando o mesmo vértice. Beleza? Então, é um negócio assim muito, muito preciso. E aí, quando você começa a estudar as demonstrações, né, nos livros de matemática, você começa a entender mais ainda aliás, entender não, eu vou aqui dar uma viajada. Você começa a enxergar mais ainda a beleza que existe na matemática, né? A precisão, o rigor, né? Então, isso é muito, muito bacana. E dificilmente em outros campos do conhecimento humano, que não seja a matemática, a gente encontra um rigor tão perfeito, né? Uma harmonia tão grande como a gente encontra na matemática, certo? Gente, vamos lá, vocês têm aqui mais alguma coisa? Não, aqui já é a parte de demonstração. Queria parar por aqui, né? Vamos interromper aqui o compartilhamento. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês, para revisar e enfatizar a seção 1.4 era isso, né? Então, eu recomendo a vocês que deem uma lida na seção 1.4, na parte sobre lógica matemática, para fixar bem os conceitos que são colocados nela, e também, já como uma forma de preparação para a próxima aula, né, assistir com bastante atenção o vídeo de pré-aula número 3, certo? Que eu começo a falar sobre as demonstrações, e também ler com bastante atenção a seção 1.5, certo? Na próxima aula, quinta-feira, eu pretendo trazer alguns exemplos de demonstração, exemplos que eu vou tirar de outros livros, né, que eu tenho, e eu espero que vocês consigam compreender bem, tá bom? E esses assuntos, eles já vão fazer parte da primeira lista de exercícios. Lembre-se sempre daquele calendário que eu disponibilizei lá no sistema acadêmico, o calendário das listas de tarefas, das tarefas, e o calendário das avaliações. Por favor, não deixem de se guiar por aquele documento. Além do sistema acadêmico, eu também disponibilizei lá no nosso grupo do WhatsApp o mesmo arquivo, porque vai que o sistema está fora do ar, né? Mas está lá no grupo do WhatsApp, baixem esse arquivo, mantenham ele sempre ao alcance de todos, tá bom? Bom, gente, então, ficamos por aqui. Essa foi a nossa aula mais longa do semestre. Garanto a vocês que não vai ter aula tão longa como essa ao longo do semestre, certo? As nossas aulas vão ser mais curtinhas, não vão ser tão cansativas. Hoje eu penso que foi muito cansativo para vocês, está sendo para mim, imagino para vocês, tá certo? Então, me despeço de todos, fiquem bem, um grande abraço. Vou encerrar aqui a gravação. Todo mundo registrou a frequência? Acredito que sim, né? Opa! Ó, quem não tiver registrado a frequência, vou dar mais 10 segundos aí para registrar. Certo? Ainda bem que você gostou, Mariana. Beleza. Não foi tão cansativa, né? Foi bacana. Bom, então um abraço. Opa, registra aí a presença, Rayane. Nossa amiga Ray. Bota aí presente. Pronto. Vou encerrar a gravação, beleza? Então, interrompendo.